Fala pessoal, mais um episódio do podcast da Acessível, em parceria com a DLG Media, e hoje a gente vai falar de diversos assuntos aqui. Estamos com um empresário aqui que é de diversas áreas, João Gustavo Brassolati, empreendedor de Rio Preto, fundador da Brassolati Imóveis, presidente da Rede Vitória Spa, CEO da Dog School Academy, que é essa daqui, eu quero falar bastante, que é de pet, e idealizador da Vital Store. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Ô João, vamos lá, começar do começo. Se apresenta para quem está assistindo, também escutando a gente agora, né, João? Que a gente está nas plataformas aí de áudio, né? Se apresenta, conta um pouquinho da tua trajetória até aqui. Como você mencionou aí, né, é um pouco diferente, né, porque são atividades um pouco bem assim, diferentes, né? Então, às vezes eu falo pro pessoal, né, clínica de idosos, né, que é a Rede Vitória Spa, aí o pessoal fala, pô, mas você não tem cara, né, de presidente, de proprietário, de CEO de uma rede de clínica de idosos, né? E agora no PET, né, que é uma inovação também, a Dog School Academy, né, que até o slogan nosso é a primeira academia e escola pet do Brasil. Mas o início de tudo, eu venho do mercado imobiliário. Eu comecei no mercado imobiliário, até eu comentei nos bastidores que esse prédio aqui, né, eu fiz a intermediação onde nós estamos aqui agora. Que legal, né? Então, eu comecei a ir bem, né, me destacar, eu comecei numa imobiliária local e logo em seguida eu falei, poxa, montei minha equipe de venda. E aí comecei, aí até depois da equipe, montei a Brassolati Imóveis. Que a Brassolati Imóveis é um fator chave naquele momento, foi que eu fui o pioneiro aqui em São José do Rio Preto, aí para o marketing digital. Que até então era classificado, né? O jornal local, o Diário da Região. Que era forte, né? Era grosso, forte, tinha né? um monte Era forte, então não havia outro meio, a não ser uma revista, mas todas as imobiliárias, todos os corretores, o canal que tinha era aquele ali, né? Para estar divulgando, né? Era a vitrine dos nossos produtos como imobiliários e corretores. E aí eu comecei a ir para o Facebook na época. Então fazia o videozinho, tirava foto, tudo, né, no instinto ali pelo celular, né? Hoje você olha por muito, né, muito amador, mas como na época não existia concorrência, né? Então eu falo que com R$ 1.000 naquela época você não conseguia atender cliente, de tanto cliente que vinha. E aí eu comecei a fazer vídeos, eu comecei a fazer aqueles vídeos, né? Hoje que os corretores fazem, hoje todos os corretores estão engajados nisso aí, mas é uma concorrência gigantesca, né? Então acaba ficando um custo muito elevado, né? Mas antes, como era novidade, então eu tive muito case de sucesso com uma pequena estrutura, uma estrutura enxuta e poucos corretores, e cheguei a ter na imobiliária só 4 corretores. Só que teve um exemplo de um case de sucesso que eu estou me recordando agora, de um empreendimento que nós vendemos com 4 corretores, mais que todo o mercado imobiliário junto. Olha. E esse mercado imobiliário naquela situação era 19 imobiliários, era 20 com a nossa, então eu tinha mais 19 concorrentes. E imobiliários com 20, 30 corretores. E nós, com aquela estratégia, como era lá no início, como eu te disse, né, nós tivemos o maior número de vendas que todas elas. Então tivemos algum case de sucesso aí, foi onde eu comecei a abrir assim, os olhos para outros tipos de negócio. Aí eu entrei na Rede Vitória Spa, né, e comecei a empreender. Minha mãe tinha uma casa de repouso, né, e aí eu abri uma, e através disso aí, né, eu tive uma visão de construir uma rede, né? Então parece que deu aquele start na minha mente, assim, parece que eu falo que quando o empreendedor, o empresário, para realizar qualquer coisa, ele tem que sentir aquele impacto emocional e já tem que visualizar aquele negócio. Eu senti algo que é até difícil de explicar, mas eu já via a Rede Vitória Spa antes de nada, eu já via ela como ela é hoje, né? Então aí foi muito trabalho, dificuldade, mas conseguimos. Hoje nós temos várias unidades, né? 13 unidades, né? 13 total. unidades. São a maioria no estado de São Paulo, né? Enfim, desde Campinas, São Carlos, são uma série de cidades aqui. Você acha que o setor de imóveis ele te moldou? Foi ali um
um start que você aprendeu, ele te ensinou a te dar esse... Sim, né? Eu falo que o mercado imobiliário, ele... Primeiro que eu acredito que a base de tudo, né? Tudo que você for fazer é venda, né? Então, seja um médico, Saber seja um vender, dentista, se souber vender. enfim, um arquiteto, né? Pô, mas arquiteto não é vendedor? Né? Então você tem que saber vender, se vender como profissional, se posicionar, se vender para o cliente, né? Ser persuasivo, né? Então tudo isso aí é arte da venda, né? Então, foi uma base boa. Foi uma base boa e até mesmo porque, assim, é um mercado difícil, né? É um mercado difícil, é um mercado concorrido, é um mercado que você não tem estabilidade, né? Assim, de poder contar então, te põe numa situação sempre de alerta, né? Exceto, né, quando você faz uma carteira. Hoje, eu tenho uma carteira que eu administro imóveis, né? Então, mas na época não. Na época era só Você venda, tinha que venda ralar. pura. Então, Sim. vende esse mês. E com isso, você vendendo pouco e vendendo muito, a pressão é a mesma, eu falo. Porque assim, quando você começa a vender, o teu padrão de vida começa a subir. Então, aumenta também o nível. Então, sabe? Então, é um mercado que trouxe uma base legal, sim. Trouxe uma base legal. Como que você enxerga o mercado imobiliário hoje? Ainda tem bastante oportunidade? Tem bastante oportunidades. O pessoal às vezes pergunta, né? É claro que hoje a Brassolati Imóveis não tem aquela força que tinha, né? Hoje eu tenho imobiliária mais pela minha carteira de imóveis e um arrependimento que eu tenho é de não ter investido mais em locação, né? Porque eu só foquei em venda e nós temos uma pequena carteira hoje que foi construída, mas assim, sem eu trabalhar, mas, né? Pela confiança, o pessoal, né? Eu falo que veio no colo esses imóveis, né? No colo não, porque assim, as pessoas acabam confiando, mas Sim. não foi feito um trabalho da mesma forma que eu fiz em vendas, né? Então, sempre vai ser bom, acredito muito no mercado imobiliário. Hoje eu invisto, né, no mercado imobiliário como ativo pessoal de investimento, então eu acredito. Hoje eu conheço corretores que, né, muito bem sucedido, né, muito bem sucedido hoje como corretores de imóveis. Então eu acredito sim, eu gosto do mercado, é um mercado bom, só que eu particularmente fiz a opção, né, eu acredito muito em ciclos também, né? Então, assim, foi excelente. Eu consegui uma base, um padrão para dali eu pular para uma outra atividade. E quando você entra num projeto muito grande, é difícil você dividir energia, né? Às vezes as pessoas não entendem. Então, para você fazer uma empresa, né, como a Vitória Spa, por exemplo, chegar nesse nível, sem muito recurso na época, enfim, tem que ter um nível de energia muito grande. Então, talvez se eu tivesse dividido essa energia, talvez não conseguiria. Não tinha as 3 unidades hoje. Não tem. Então, eu fiz essa opção, né? E agora estamos empreendendo também em outras atividades também. Legal. Vamos falar um pouco da Vitória Spa. Qual que é a diferença de uma casa de repouso tradicional para a Vitória Spa? Então, é que eu falo da inovação, né? Eu sempre gosto de inovar. Então, foi em 2018, 2017 para 2018, mais ou menos. Faz pouco tempo? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Pouco tempo. Então, eu tive, né, como eu fui concebido por aquela ideia e tal, fiquei quebrando minha cabeça e cheguei nesse modelo mentalmente, né? Por que a Rede Vitória Spa? Por que Vitória Spa o nome? Né? Nós remodelamos toda a estrutura comparado àquela casa de repouso tradicional. Aí espaços amplos, muito confortável, que não remete àquele ambiente hospitalar, aquela simples casa, sabe? Porque uma das coisas que seria inconveniente para a pessoa usar é a questão da privacidade. Todo mundo gosta da sua privacidade, Claro. né? Então, o modelo das casas, por exemplo, são suítes. A maioria das suítes, tudo de frente para um jardim, entendeu? Então, é como se você estivesse em um hotel, né? Essa sensação que eu quis dar com o modelo da estrutura, né? Não colocar várias pessoas em uma casa, vários idosos, e ali você sai no corredor, tudo fechado, né? Daquele aspecto. E com isso nós colocamos muita área verde, né? Para trazer esse conforto do ambiente, esse conforto se sentir bem, visual, né, entendeu? Sim. Então, a sensação que eu quis dar,
né, e nós conseguimos, é o seguinte, se você tiver a oportunidade de entrar em uma unidade da Rede Vitória Spa, mesmo você jovem assim, você fala, poxa, mas eu moraria numa suíte daquela ali. É esse, entendeu? É É esse o padrão. familiar ir lá e se sentir bem. Eu moraria aqui, entendeu? Então, é essa sensação que fez eu chegar, né? Foi essa régua que eu estabeleci para chegar nesse modelo. E aí são estruturas grandes, bastante espaço, arborizado, muito verde. Então, o diferencial desde o nome, porque às vezes, ainda hoje, um pouco menos, mas na época existia, né, um certo preconceito, porque as pessoas tinham um entendimento um pouco distorcido. Eu vou colocar minha mãe, abandonou a sua mãe, ele abandonou a mãe numa casa de repouso. Eu costumo dizer, pelo contrário, né? Não só a Rede Vitória Spa, mas existem excelentes casas de repouso hoje, que eu tenho certeza que hoje o maior índice de abandono é dentro das casas deles, da própria família. Sim. Entendeu? Por quê? Né? Não é cuidada, né? Não é cuidado, ele não tem atenção. Hoje, todo mundo inserido nesse ativismo louco. Hoje a mulher trabalha, o filho trabalha, todo mundo da casa trabalha e cada vez mais as pessoas têm menos paciência, né? Hoje você vai ficar uma fila, você tem que esperar 5 minutos, você começa a abrir o celular. A gente não deixa a nossa mente em silêncio, né? Então as pessoas acabam não dando atenção para o idoso ali na casa. Não às vezes, né, nem por maldade, eu costumo dizer, mas pela própria rotina da vida. Agora ali Tá ficando cultural, né, João? ele tem um suporte, né? Ele tem outros idosos que têm o mesmo nível de conversa, o mesmo tempo de conversa, pessoas que vão dar, pessoas preparadas para cuidar. Ele tem uma alimentação balanceada. Na Rede Vitória Spa, nós temos assim, eu falo, a comida lá é muitas vezes melhor que na minha casa. Então, assim, médico, nutricionista, fisioterapeuta, né, atividades recreativas, e é a casa dele ali. Ninguém foi abandonado. É a casa dele ali. Eu vou visitar minha mãe, né, um exemplo que se minha mãe tivesse, eu vou visitar minha mãe na casa dela, é lá. Ela está na suíte dela lá, seja compartilhada, seja suíte individual, aí, né, tem, né, de acordo com quanto a família, né, tem a possibilidade de queira investir. Sim. Né? Mas nós temos essas duas opções de acomodação, tanto individual quanto um quarto compartilhado. Então, quando eu coloquei o nome Rede Vitória Spa, o que acontece? Para o idoso, você traz mais conforto. Onde eu estou? Eu estou na Rede Vitória Spa. Eu não estou na casa de repouso, eu não estou na clínica. Eu moro o nome ainda tem aquela, né? Não é verdade? Então, até mesmo para o filho, para trazer... Não, meu pai está na Rede Vitória Spa. Então, o nome também é uma estratégia. Foi uma estratégia para trazer mais conforto, para tentar tirar um pouco desse peso que vem, né? Que é um peso que foi carregado durante vários. Nas próximas gerações, isso aí vai tendo uma evolução, né? Mas ainda nós temos um pouco desse preconceito, né? Sim. E eu costumo dizer, na verdade, quem se disponibiliza, porque tem a maioria dos idosos, alguns conseguem pagar com seus próprios rendimentos, né? Mas a maioria, as famílias, né, que pagam um filho ou 2 filhos, ou tem um filho que inteira, mas eu falo que é o filho que está disposto realmente que preza uma qualidade de vida a mais para seus pais, que fazem isso. Então é longe de abandono. É claro que existe, né, vários tipos de empresa. Eu estou dando o exemplo de uma boa empresa, né, que independente da Rede Vitória Spa existem outras também, né, mas o nosso diferencial é a estrutura física e todos esses detalhes que eu te falei. Uma pergunta, o brasileiro está envelhecendo mais e melhor? Com certeza, com certeza. Isso aí, ano a ano, vai aumentando, né? A expectativa de vida é uma preocupação, né? Governamental também, porque nós vamos um pouco, são duas coisas que preocupam, né? A expectativa de vida aumentando e o número de filhos diminuindo. Então, e outro detalhe, você pega, vamos fazer uma volta no tempo, há uns 50 anos atrás, tinha famílias que até, a mais nova ali das mulheres, você não vai casar, porque vai cuidar dos pais, tinha até isso em algumas famílias tradicionais. Então, hoje já não existe, hoje todo mundo trabalha, a mulher trabalha muitas vezes mais que o homem, né? E tem poucos filhos, quer dizer, menos filhos. Ou nem filhos tem, né? E aí, que iniciativa governamental tem para conseguir essa demanda que vem crescendo ano a ano? Pensar em Brasil não existe isso. Então,
existe uma demanda que vem assim muito forte nos próximos anos. Nos próximos 15 anos vai ter pessoas com mais de 60 anos do que abaixo de 60 anos no Brasil. Tá dando esse salto, né? Vai. Vamos falar aqui. Franquia. Como crescer uma franquia de uma maneira sustentável, João? Olha, franquia. Nós vendemos franquia da Rede Vitória Spa. E eu fiz a expansão da Rede Vitória Spa num período crítico, né? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas esperam o momento certo. O momento certo é o momento que você achar que é o certo e pagar o preço para fazer dar certo. Por quê? Eu expandi na pandemia. Na pandemia. Na pandemia que foi a expansão. Então, naquela situação, nós vendemos algumas franquias e as pessoas desistiram por causa da pandemia. Só que eu não desisti. Eu tinha 3 unidades. Aí eu formatei a franquia. E nisso eu tinha vendido e tem pessoas que estão esperando até hoje. Então, assim, se tratando de Brasil, economicamente, nós nunca tivemos, historicamente, você pegar, nós nunca tivemos uma segurança política. Nunca tivemos uma segurança financeira. Sempre acontece alguma Sempre tem coisa. Algo acontecendo, sempre tem. né? Umas catástrofes maiores, outras menos, mas sempre tem. Estabilidade Aí veio guerra, veio pandemia. Então, se a gente for ficar esperando o momento certo, eu falo que ele nunca aparece, né? Mas eu fiz essa opção da franquia, mas particularmente eu tenho apreço e desejo, né, expandir os meus negócios mais em unidades próprias. Hoje, dessas 13 unidades que eu mencionei, 12 são próprias. Só uma franquia. Só uma franquia. E agora nós vamos reativar, né, a expansão, não só dela, como das outras empresas também. Mas priorizando unidades próprias. Porque é um bom negócio. É um bom negócio. Porque é um bom negócio. A franquia é ruim? Não, não é. É o meu modelo, né? É a minha opinião sobre os meus negócios. Eu sei que tem muitas pessoas que estão muito bem, que adoram o processo de franquia. Eu sei que é um bom negócio, mas eu prefiro ainda estar no controle com a minha equipe, né? E assim, esse é o momento agora. Pode ser que daqui a alguns anos a gente muda a estratégia, né? Mas a expansão eu priorizo unidades próprias. Outra pergunta aqui que eu anotei. Por que tantas empresas têm dificuldade para escalar, João? Olha, eu acho que se você pegar hoje e sair perguntando em todas as empresas qual que é a tua maior dificuldade, no Brasil é a mão de obra, né? Que tá demais. Aí você fala assim, tem muitas, você faz hoje uma seleção, aparece muitas pessoas, só que não ficam. As pessoas vêm e simplesmente, principalmente no período de teste, eu participei de uma experiência recente lá que a gente não conseguia contratar. Pagando acima desde do mercado e não conseguia contratar. Não apareceu o candidato? Apareceu dezenas, centenas de candidatos. E iniciava. Não concluía nenhuma semana. Então, hoje, o que atrapalha muito é uma cultura que se criou no Brasil de muitos benefícios, muitos direitos e poucos deveres. Porque eu comparo com o modelo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu trabalho para você, é um contrato que a gente faz, vou estar aqui. Eu posso estar 10 anos com você. Se a partir de amanhã eu comecei a ir mal, comecei a fazer corpo mole faz 10 anos, você vai virar para mim, ó, João Gustavo, obrigado, até aqui tá tudo certo, nosso combinado, e tá tudo ok. Tá bom, e eu vou embora e acabou. Meu direito é trabalhar bem e receber bem, né? Esse é meu direito. Sim. E o sistema de lá é esse, entendeu? As leis trabalhistas é 2 folhas lá. Aqui é entendeu? Só que o que acontece? Tem uns 300 funcionários. Desses 300 funcionários, tem empresário que tem 1.000, 2.000 funcionários. Ele tem uma cota de funcionários que ele deveria, e ele sabe que ele podia pagar mais. Pessoas que realmente, 20%, que ele pagaria mais. Mas por que ele não pode pagar mais? Porque esses 20 não podem ganhar mais porque ele tem que sustentar todo o sistema dos outros. No começo, eu tive situações, quando eu comecei a empreender, que o empresário ele fica numa situação assim. Ele identifica um problema, um funcionário está dando prejuízo. Ele está dando prejuízo, já fez o análise, está dando prejuízo, não está vendendo, ok. Aí ele vai no contador e fala, ó, eu preciso desligar ele. Por quê? Eu preciso mandar ele embora. Porque, ó, ele fica no meu comercial
e ele não está vendendo, ó, ele não está respondendo o cliente, ele não está... Aí o contador fala, tá bom, eu vou te passar o quanto fica. Aí o contador volta lá, depois de algum tempo, fala assim, ó, fica 15 mil reais, por exemplo. Aí a empresa olha pro caixa, fala, não tenho. Mantém ele. Mais Aí- um mês, 2 meses, 3 meses. Aí você fica naquela, ele está dando prejuízo, mas eu não tenho 15, o que eu faço? Entendeu? Então, para você mandar embora no Brasil por justa causa, só se tiver uma gravação de funcionário agredindo. Por Algo quê? muito, muito Algo grave. muito sério, Muito assim, sério. muito tiver filmado, registrado. Porque nem furto, se as imagens não for nítidas, não dá justa causa. Você acha que a gente migra para um outro tipo de modelo de trabalho, tipo contrato, igual tem na Europa também, nos Estados Unidos? Contrato. Faz um Olha- contrato de trabalho. Não assina carteira, né? É um contrato de trabalho. Até existe isso hoje aqui, mas a gente corre riscos, né? Não é uma forma legal, entendeu? Eu posso fazer um contrato, eu vou trabalhar com você, eu faço um contrato, ok, eu acordei, assinamos, tudo certinho. Aí eu vou depois da justiça, eu te levo dinheiro. Aquele contrato não. Não tem valor, gera vínculo. Então, Teria que rever, então. é difícil, tem que mudar. E se tratando de Brasil, porque é muitos anos que foi colocado isso aqui no Brasil, né? Por exemplo, você vê, é muito ultrapassado esse modelo, né? Então, igual nós estamos agora, né, na atualidade, discutindo a questão da escala. Sim. Então, você imagina o custo que vai ter isso aí na ponta, né? Enquanto nós vemos aí o mundo inteiro, né, dando a liberdade, eu acho que tudo é liberdade. Se eu quero trabalhar mais e ganhar mais, liberdade, ok. né? Ó, Sim. eu só quero trabalhar 4 vezes na semana, ok, você ganha por isso. Ah, não, eu sou solteiro, eu estou começando a vida, eu tenho um objetivo a conquistar, eu quero trabalhar 7, 6. Tá, À noite, quero trabalhar mais. Né? Porque eu entendo que existem mães que têm filho, eu entendo que tem. Só que tem outras que não, estão começando. Então nós não podemos colocar uma régua para todos. É a liberdade. Então isso, se tivesse no Brasil, estivesse menos direito, qual que seria a consequência disso? Eu ia contratar, eu pagaria mais. Porque a empresa tem que ter um caixa para sustentar o sistema. Sim. Mas o sistema, o funcionário não é beneficiado. Entendeu? Então, por causa da maioria que não trabalha, eu não posso aumentar o salário desse que realmente merecia ganhar o dobro. Mas eu tenho que sustentar os outros que não trabalham. Igual é na Irlanda. Eu falo da Irlanda que eu tenho meu moleque estuda lá, e aí eu vejo alguns casos de brasileiros que vão para lá. Cara, o cara quer trabalhar trocentas horas, ele trabalha. Liberdade. Ele trabalha, só que ele ganha também, e aí ele ganha e junta dinheiro. Justamente, aí eu te falo, é ruim esse modelo, só que o mundo inteiro se mata para ir nos Estados Unidos. Morre no deserto, morre afogado, agora ninguém briga para ir trabalhar na Venezuela, no Brasil. Entendeu? Sim. Tá tudo livre, aberto, ninguém quer. Se fosse tão bom, o mundo inteiro ia querer vir trabalhar aqui. Claro. Mas eu acho que é o seguinte, é liberdade. É isso aí. Ó, vamos falar agora de uma outra empresa sua que cresce 2 dígitos aí, tranquilo, todo ano, né? Que é o Mercado Pet. Dog School Academy. Como que surgiu essa ideia? O que é a Dog School Academy? As pessoas às vezes perguntam, pô, todo mundo que pergunta, que vê, fala, um modelo de franquia, é algo, você viu em algum lugar? Porque parece, né? Uma franquia Parece, já, né? parece. E na verdade não. Eu comecei o ano de 2025, eu comecei com um objetivo meu pessoal, eu queria empreender em novos negócios. Mas em novos negócios que fizesse bastante sentido comigo, que eu gosto, né? Então, eu gosto, né, de cães, eu tenho 4 cães e eu comecei a vivenciar experiências, né? Porque eu tinha um cachorro e no ano de 2025 especificamente, eu comprei 3 cães, assim, em seguida do outro. Que raça que são? Eu tenho 2 pastor de Shetland, um husky siberiano e um shih tzu, que é o mais velhinho da turma. Eu comecei a vivenciar experiências de usuários ali, né, dos serviços, empresas e tal. E aí eu já estava com esse objetivo e queria empreender, assim, em algo que mais inovação, que não tivesse. E aí eu cheguei nesse modelo, entendeu? Que na verdade é um complexo pet, um complexo, que tudo que você precisa, né, tudo
para a pessoa que tem o cachorro precisa, ele encontra tudo ali. Num único lugar. Num único lugar. Veterinário. Porque, isso. Eu vou viajar, eu deixo o meu cachorro lá. E se tiver uma intercorrência, eu estou lá na viagem, lá com a minha família, se tiver uma intercorrência e esse meu cachorro estiver no hotel, eu vou ter que fazer o meio de campo de lá onde eu estou com algum veterinário aqui. Ali não. Ali o meu veterinário é em tempo integral. E quando eu chego de viagem, isso aconteceu comigo. Chegava de viagem, né? Os cachorros que ficam em casa, né? Fica dentro de casa, ali, próximo de nós. Então, chegava de viagem, era aquela luta para marcar um lugar para dar banho. Ah, tá lotado, tá lotado, tá lotado. Ali não. Ali ele já pega, ele foi viajar, ele pega, já o cachorro já deixou organizado, já pega porque eu tenho um spa de banho tosa ali. Entendeu? Então, eu tenho um adestramento ali dentro. Então, tudo que eu teria que me deslocar em 4 empresas, vou fazer exame, vou dar vacina, 4, 5 lugares que eu, como um dono de cachorro, eu centralizei em um lugar só. E numa estrutura fantástica, né? Hoje, É grande lá, né, João? É grande. Hoje nós temos 57 suítes, tudo climatizada. Climatizada, João? Tudo climatizada, com aromaterapia do Terra, lá, né? óleos essenciais do Terra. Né? Nem eu tenho no meu quarto para dormir óleo essencial do Terra, eles têm lá. É musicoterapia, então tem a caixinha de som com música relaxante para eles, tem uma piscina, tem uma pista de mais de 600 metros de grama sintética com os obstáculos de treinamento. Então, uma estrutura... Porque ele precisa cansar também o cachorro, né? Para fazer o adestramento, para cansar. Então, assim, ali, esse modelo, é que eu falei, pô, mas você não vi em lugar nenhum. Eu não vi. Pesquisamos, né? Juntei uma equipe para pesquisar se tinha esse conceito, eu não achei em lugar nenhum. Que legal. É claro que você vê hotéis, assim, 5 estrelas mesmo, que assim, sabe? Coisa que você fala, mas como fizeram? Existe, por exemplo, em Dubai, existe na Inglaterra, um modelo sensacional, que parece que você está entrando na loja da Tiffany, assim, é algo de mármore. Existe, mas é só hotel, entendeu? Então, não que não exista no Brasil afora e pelo mundo, hotéis sensacionais existem, mas é só hotel e nosso é todo um complexo, entendeu? Então, é como se fosse 5 empresas dentro de um só lugar. Você já resolve tudo para o dono do pet, né? Porque hoje o que as pessoas querem? Facilidade. E é um serviço de confiança. Se esse cachorro ele é ali um cliente nosso de banho e tosa, já tem um relacionamento ali com o local, eu vou viajar, ele já conhece lá, eu vou deixar ele lá. Se ele é do hotel lá, ele vai fazer adestramento. Sabe? Então, tudo, porque é um serviço... hoje, as pessoas têm os cães como se fosse um filho. Então, cada vez mais, né? Cada vez mais, tem essa humanização, né? Então, assim, as pessoas querem um lugar que confiam, né? Que tem um bom relacionamento, que se relaciona em tudo. Eu fiquei sabendo que tem até umas esteiras que esteira. A esteira... Como que funciona isso? A esteira, nós criamos uma esteira. Eu criei uma esteira... Você patenteou? Elétrica, isso. Uma esteira elétrica. Existem esteiras mecânicas. Só que a esteira mecânica, o cachorro precisa de um certo treinamento, não é para qualquer porte de cão. Por quê? Ela funciona mais, uma esteira mecânica, para um cão de médio grande porte que tem um perfil mais atlético. Porque se você for pegar um cão de pequeno porte, ele não tem nem força para tracionar. Né? E um cachorro mais obeso que precisa passar por um processo de perder peso ali, você não consegue. E precisa talvez de um treinamento, um adestramento para ela utilizar. A esteira elétrica não, é instantâneo. Né? Então, por que essa esteira? Porque hoje você pega a nível Brasil, em Rio Preto, aqui onde nós estamos, é até mais fácil, porque nós temos uma certa liberdade, porque aqui, por mais que não seja uma cidade pequena, mas nós conseguimos aí estar lá por volta de 6 horas em casa, né? Fazer uma caminhada em algum parque, alguma coisa, mas a pessoa que mora em São Paulo, não consegue. E quem mora bem em São Paulo, às vezes não tem oportunidade, igual aqui é capital do condomínio fechado, São José do Preto, né? Então você tem muito espaço no condomínio, segurança. Agora, eu vou querer morar bem em São Paulo, num lugar bem localizado, é prédio. De onde eu vou descer? Lá embaixo. Aí eu cheguei em casa 8 horas da noite. Cansado. Não vai conseguir. E isso falando que assim, eu gosto de atividade física, mas eu poderia ser uma pessoa, um idoso.
Só que esse cão precisa de atividade. Então você vai colocar num apartamento, em uma casa, entendeu? E você vai resolver aquele problema. Porque o cão sem atividade, ele tem diversos tipos de problemas. Tanto de comportamento quanto de saúde. Não é só obesidade, né? Não é Ele só só não obesidade. fica gordinho. Não. Então, Pode por exemplo, ter o meu cão... cardiopatia, Com pode certeza, ter um monte de com outras... certeza. E os problemas que ele gera de comportamento. Você pega um cão com toda a característica atlética, que você pega os ancestrais, era de caça, de trabalho, puxar trenó, aí você põe ele num apartamento e Ele deixa vai ele estressar. trancado, ele vai estressar, ele vai comer o sofá, ele vai morder aquilo, ele vai gerar uma série de problemas. Então, esse cão precisa de atividade, é da natureza dele. Entendeu? Então você consegue resolver isso. Essa tua esteira, você já patenteou, você Sim. vai comercializar também ou tem essa ideia? Comercializar. Que legal. Comercializar, ela, lógico, vai estar na Dog, né? Nós vamos fazer o lançamento dela em breve aí. Acho que no próximo mês a gente consegue fazer o lançamento oficial dela. E comercializar, a ideia é expandir isso aí, né? Vender para todo o Brasil. Que legal. O mercado pet não para de crescer, Não né? para, não para. E tem projeções aí agressivas de crescimento para os próximos anos. O que você enxerga, olhando assim com o teu conhecimento e vendo o mercado pet? Por que e a gente vê as lojas também vendendo, soltando novos produtos e não é só mais uma caminha não, o negócio tomou outra proporção, né, João? Tem coisas assim que a gente fala, puxa, por exemplo, hoje você vai no shopping, você vê um casal com um cão passeando num carrinho, né? Num carrinho de criança, como de se fosse bebê, né? carrinho Um carrinho de bebê. Então, faz um pouco sentido, até um pouco que nós conversamos agora há pouco, que é menos filhos. Às vezes as pessoas não estão optando em ter filho. E aí, colocam 1, 2 pets como para representar aquela figura de um filho aí, né? Tem muito isso, até mesmo pela companhia também, né? O cão hoje... Para fazer companhia. O cão, eu particularmente... né, a gente tem uma vida agitada, né? Então às vezes você está meio, né, estressado, pressão de negócio para cá. Sim. Eu peguei os cães que eu comprei, adquiri esses cães justamente para o meu bem-estar. Eu vou chegar em casa, eu vou ali deitar, rolar com ele e tal, para dar uma, sabe? E eu gosto, sempre gostei. E eles acalmam a gente também. Eles acalmam, eles têm uma troca, eu falo que é uma energia, é uma né? parceria, eu falo que assim, o cão, de todos os animais que tem, na minha opinião, né, ele é o mais assim, ele é muito fiel. Você pode chegar a hora que for. Você levanta de madrugada, às vezes ele vai atrás de você. Se você esqueceu ele fechado ali, às vezes, ontem mesmo aconteceu, minha esposa acho que foi no lavabo e deixou ali fechado. Ela entrou lá, porque a gente não vê ela entrar. Aí, cadê a Romana? Cadê a Romana? Aí, a hora que abre lá, se eu falo, imagina, amor, se eu esquecesse lá no banheiro fechado, você vai chegar já dando uns tapinhos em mim, né? Ela já chegou já. Então, assim, Tapinha? tá sempre, para ser mais, né? Então, assim, eles estão sempre entregando melhor para nós, né? Independente de qualquer coisa. Tem algum trabalho junto com o tutor? Vocês fazem um trabalho junto com o tutor? Porque precisa também... Precisa. Não educar só o cachorro, o gato... Essa é a maior dificuldade. Quando se fala em adestramento, não adianta ele ir lá e fazer o adestramento, né? Chega em casa... Por quê? O maior período, né? Ele vai ficar ali uma parte do dia ali, uma parte da semana ali, mas grande parte ele vai estar lá. Se tudo que é aplicado ali, dentro ali, foi ensinado pelo adestrador, né? Então o adestrador tem esse contato com os tutores e tem esse trabalho, porque é mútuo, né? Então, se o dono do cachorro, né, não colocar em prática, demora muito e se ainda surtir efeito, porque às vezes ele vai melhorar o comportamento dele só naquele local, que é na escola, e na verdade o intuito não é nós melhorarmos o comportamento dele ali, é estender para todos os lugares. Aí depende muito do tutor. É igual um filho mesmo. É igual um filho. É uma escola. A escola ensina lá de um jeito, aí você vem e ensina tudo errado. Né? Então, quer dizer, vai virar uma confusão. Vai virar na cabecinha do bichinho. Né? Vamos falar de casos agora. Casos curiosos ou que você achou interessante que você já acompanhou na Dog School. Ali tem bastante, né? Chegou pessoas com 7 cães, né? 7 cães? 7 cães. Porte grande ou pequeno? Médio e pequeno. Médio e pequeno. 7 cães. Teve uma senhora uma senhora assim, até assim, uma senhora humilde apareceu e teve um problema com o cão, né? Teve um problema com o cão, ela agrediu, mordeu a irmã dela, mas ela não queria
se desfazer do cão de forma alguma, né? E ela pagou para ele morar lá, né? Então, a partir disso aí até surgiu a nossa ideia de fazer moradia fixa. E sabe que muitas pessoas começou a aparecer esse tipo de serviço? Moradia. Moradia fixa. Entendeu? Moradia E aí fixa. ela ia lá visitar o cão? Visitava. Então, visitava, Gente. entrava, às vezes, da suíte, porque são suítes grandes, ficava lá, na casa Gente. dele lá. E ela, Olha aí, Ivan. né, ela pagava. Que E às legal. vezes, uma curiosidade que às vezes, né, É. quando eu montei a Dog, foi, puxa, o pessoal via estrutura e às vezes falava, puxa, mas isso aqui vai ser para pessoas que tem grana, né? Tem esse comentário, é caro, porque às vezes a estrutura assusta. Que é né? bonito, as pessoas têm uma outra. E é o que eu falo, às vezes chegou um amigo meu lá com várias fazendas e a hora que veio perguntar para mim, eu dei o preço, achou caro. E às vezes vai uma senhora humilde, simples, a primeira cliente nossa passou lá, ela fez uma pré-reserva, né? E, sabe, é uma pessoa assim, humilde, mas é o que eu falo, vai muito do que a pessoa prioriza. Não existe isso, né? Essa relação ao que é caro, é o barato. E na verdade o nosso preço ele é acessível. É que às vezes a estrutura, né? Ele é um preço acessível pelo que nós oferecemos. Mas então teve isso aí, teve uma vez que apareceu uma senhora lá e o cão só ficava lá, mas ele tinha que ficar era como se fosse igual criança, né? Tem o ursinho, tem, por exemplo, uma chupeta, uma fralda, e o dele era uma cueca velha. Meu pai. E aí chegou lá na recepção com aquela cueca velha assim, e o funcionário ficou até meio constrangido, mas tinha que ter. E aí ficava para lá e para cá aquela cueca lá e não podia trocar. Então, o que eu lembro agora de cabeça é essas situações. Qual raça? Eu não vou falar que é mais difícil, mas é uma coisa que acontece, as pessoas adquirem cão sem conhecimento. Então, eu sou idoso, eu sou uma pessoa sedentária, eu vou lá e compro um husky siberiano, um Meu border Deus collie. do céu. Aí eu vou falar que o cão é difícil. Não, vai deixar ele louco, né? Eu que não soube comprar o cão ideal para o meu perfil, né? E, por exemplo, um pastor belga de Malinois. É uma Ferrari dos cães, né? Você vê muito falar isso, é uma Ferrari. Hoje é cão, é o melhor cão de trabalho para polícia, cão de guarda. Não tem barreira para esse cão. Então, quer dizer, uma pessoa que vai comprar um cachorro desse, ele tem que ter um nível de conhecimento, ele tem que entender um pouco. Então eu falo que não existe cão difícil. Você tem que saber o cão certo, tem que entender, porque às vezes as pessoas vão muito pela beleza. Né? Ele é bonito. Ele é bonito, legal, mas às vezes pode se dar mal nessa escolha. Então, não existe. É claro que aí, igual o ser humano, o cão, ele tem variações de temperamento. Né? Você pega um husky siberiano, que nem o meu husky siberiano, geralmente é uma raça muito agitada, teimosa, né, inteligente. Ele abre as portas, ele entra aqui, ele abre essa porta e ele sabe abrir tudo. Olha. Inteligente. E pastor também né? Pastor. Inteligente, né? Só que aí ele passou por um processo de adestramento. Só que existe huskies, ele tem um bom comportamento, já da natureza dele. Ele é um husky que veio com um bom comportamento. Então por isso existe linhagens, tal. Mas você melhora, mesmo que seja uma linhagem ruim de comportamento, com o adestramento você melhora. Mas então costumo dizer que não existe raça pior, mas existe aquelas mais agitadas. É só saber certo o perfil para a pessoa. Do dono, né? De quem vai adquirir. Isso, justamente. Dog School vai se transformar em uma rede de franquias? O que a gente pode falar disso? Eu quero expandir. O desejo nosso, o nosso planejamento é de expansão. Já estamos sonhando com uma segunda unidade e própria. Então eu vou... Que aí você já faz do teu jeito. Justamente, ali, vê onde que tem, se tem algum errinho para corrigir, se tem algum depois. Isso, com certeza. Assim, tudo existe as vantagens, as desvantagens. Essa é uma opção minha, é uma visão que eu tenho hoje, né? Então, melhor franquia, eu acho que é uma característica de cada um, né? Visão. Mas eu não, né? Nós temos também, ela está formatada como franquia, né? Então, assim, eu vou atuar nas duas frentes, mas eu priorizando ali a própria, né? Entendi. O potencial desse mercado pet para os próximos anos? É gigantesco, né? A tendência é só aumentar. A expectativa é que nos próximos anos por exemplo, eu vi eu não vou lembrar a fonte agora, mas até 2030, para cada casa, para cada 10 lares, 8 vão ter um cachorro. Entendeu? Então, você imagina a população. Então, a tendência...
todo esse ritmo de vida, as pessoas estão sempre em busca de algo. E o cachorro acaba sendo essa companhia, porque as pessoas estão se isolando muito, né? Isso aqui acabou isolando. Ajuda, mas atrapalha demais também, né? Ajuda muito, né? Hoje você tem acesso a informações que, imagina, né? Mas tem um outro malefício nisso aí. Então as pessoas têm uma certa carência daquela presença. Então o cachorro vai de encontro a isso. Anotei aqui mais uma das empresas sua, Vital Store. Fala um pouquinho da Vital Store. Vital Store é um modelo também inovador de loja, né? É o que eu falei, eu estava pesquisando no mercado de suplementos, que é algo que também está estourado e não para de crescer, né? E eu gosto. Lembra que eu falei que eu queria empreender em coisas que fizessem sentido para mim, né? E eu fui, né? Fui em algumas feiras, enfim, pesquisei. E eu estava... Só uma loja de suplemento eu já estava desistindo. No meu conceito... Porque uma coisa, né, a gente fazia também o que gosta, mas tem que ter um planejamento também e ver se é sustentável, né? Não é fazer por... Enfim, aí eu comecei a repensar o modelo. E aí onde eu cheguei no modelo da Vital Store. Que, na verdade, não é uma loja de suplemento, né? Ela vai além disso. Ela é um hub. Tanto é que o slogan nosso é saúde, performance e longevidade. Então, o que é? É uma loja de suplemento, produtos naturais, uma cafeteria fit ali com produtos, um cardápio totalmente personalizado, um hub de geração de conteúdo para profissionais da área. Então, sala de avaliação física. Então, é um ambiente totalmente diferente, é uma comunidade, é um hub. Então, a ideia é que essa pessoa que queira... Que é uma tendência, né, Uma João? tendência. As pessoas se conectarem naquele ecossistema que ela faz sentido para ela. Ou ela é pertencente ou ela quer se tornar pertencente. Ela né? já vai naquele ecossistema. E hoje a pessoa quer a facilidade, que é uma experiência. Então, ali você vai, né? As pessoas que estão engajadas nisso aí, porque hoje você vê, né? Pessoas aí com 50, 60, você fala, um cara na academia com 60 anos, eu falei, rapaz, mas... Sabe? Então está mudando, né? As pessoas estão... mudou a cultura sobre os hábitos nossos, né? Então, o entendimento nosso, o conhecimento que nós temos hoje, por isso que está aumentando a expectativa de vida e a tendência a aumentar. Então, hoje nós estamos vivendo um boom, que você falou, mas só suplemento eu estava quase assistindo. Aí é onde eu cheguei nesse modelo. Então, é algo totalmente inovador também, que tudo ali se comunica. Então, nós vamos ter uma sala de avaliação física, quais os profissionais podem utilizar, reservar e lá e utilizar, e fazer uma avaliação, uma balança de biopedância de uma marca que é a mais conceituada nesse segmento, que, por exemplo, eu para ter essa avaliação, eu pago R$900 numa consulta do médico. E eu vou ter ali dentro isso. Então, o personal vai pegar o aluno dele lá sem custo. Entendeu? Mas ele está indo lá, ele está tendo a oportunidade de conhecer, ele vai ter a experiência do café. Ele vai estar ali. Ele vai estar ali. Então, é uma comunidade, entendeu? E com isso também a gente está entregando ali para o profissional, né? Seja nutricionista, seja um médico, seja um personal trainer, nós estamos entregando a possibilidade dele até agregar mais valor no serviço dele. Com certeza. Ele vai poder ali alugar, ele vai ter uma privacidade, ele vai operar num aparelho ali que é referência, que ele não teria, ele não tem isso. Entendeu? Sem custo nenhum, quer dizer, vai agregar para ele isso. Então, essa troca, eu tenho certeza que é muito positivo. E como é que tá? Tá nos detalhes finais, acredito que mais um mês a gente consegue finalizar esses últimos detalhes aí de obra, porque o duro dessa inovação é que é a primeira, né? Então, quer dizer, uma segunda, você ganha mais tempo, você otimiza, você, né? Então, tudo que é novidade, quem está ali desbravando ali, né, o caminho, às vezes tem uns contratempos, né? Porque você vai analisando ali, então você quer deixar tudo muito bonitinho e tem coisa que não estava na programação, mas aí vai então, mas sai. Legal. Você acha que as pessoas estão mais... Claro que estão, né? Mais preocupadas com a saúde, com a estética? Sim. Os dados mostram isso, né? Você vê hoje os dados, né? De pessoas, né? Investindo mais, né? Em procedimentos estéticos, em alimentação. Hoje eu tive uma
uma conversa com uma diretora da Codilar, a Codilar é uma referência, né? Faz muitos anos. E ela tem uma linha Natural Life. O que é Natural Life? Alimentos mais saudáveis, zero glúten, zero lactose. E você pensar numa empresa que tem assim, uma quantidade de SKU gigantesca, hoje a Natural Life representa 70% do faturamento da empresa. Deixou de ser, a gente brinca, eu conheço também umas pessoas de lá, a gente brincando, que deixou de ser aquela empresa que vendia pipoca, e hoje vende saúde, né? Justamente. Então você vai nos mercados hoje, se você vê todas essas partes de produtos físicos, vem aumentando ano a ano. Está aumentando. Entendeu? Então, era um pedacinho ali, num cantinho, né? Então as pessoas estão dando mais importância para isso. Porque é um fator positivo que nós estávamos falando das redes sociais, celular. Hoje as pessoas têm mais fácil acesso a alguns conhecimentos, né? Então as pessoas entendem mais hoje. Suplementação deixou de ser algo exclusivo para atleta, né? Hoje... Com certeza. Não, minha mãe tem mais de 60, eu faço ela tomar, né? Porque eu sei que é bom. Hoje minha filha toma creatina desde os 6, 7 anos, indicada por um médico. Creatina. Idoso, mas tem diversos comprovação científica do benefício, isso aí, tanto para criança, para todo mundo. Mas tomar um pílula? Não, toma a vida inteira. Na dose certa, recomendada por um médico, entendeu? É claro que tudo isso aí, né, que eu tô falando, é o médico dela, né, o pediatra, entendeu? E o geriatra da minha mãe também. Então, assim, não é atleta. Apesar que minha filha é atleta, mas, assim, ela é ginasta, né? Tem 12 anos, mas já compete pela cidade, enfim. Ela gosta muito. Mas, então, não é só para praticante. É um aporte nutricional para qualquer pessoa. Vai melhorar a tua rotina, vai te dar mais ânimo. Creatina, cognição, previne um monte de doença degenerativa do cérebro. Proteína, whey protein. Todos nós, a partir, né, de uma certa idade, você começa a ter um declínio na massa muscular natural. Você precisa suplementar ali. E às vezes, na nossa rotina, mas dá para fazer de forma natural? Claro que dá, mas eu quero ver se faz. Por quê? Às vezes não tem tempo. Dá trabalho, né? Entendeu? Dá trabalho. Eu brinco com a minha mulher. Se eu não descascar as coisas em casa e deixar pronto, não faz. De manhã para ir trabalhar, naquela correria, todo mundo acorda e vai, faz café. E se não deixar prontinho em cima da mesa, ela ia criar, não come. Há 20 anos atrás, quem comprava mamão descascado, quem comprava abacaxi descascado? Hoje tem. Você vai lá no Hoje Uba, tem, cara. Eu só pego esse porque eu calculo o peso da casta, o tempo. Não, vamos pegar esse aqui, fica mais fácil. É facilidade. Verdade. Né? E aí você come, porque às vezes o outro, você paga mais barato, mas aí você não consome porque estragou. E acaba estragando. Acaba estragando. Você então esse é o mais caro. A hora que você vai lá ver, ele já tá... Não é verdade? Então, se não tiver fácil hoje, a suplementação é isso, vai de conta, porque é facilidade. Verdade. E hoje está tendo essas canetas emagrecedoras, mudou o mercado alimentício. Hoje, restaurante tá penando, hein? Tem uns aí que... Restaurantes. E o que acontece? A tendência é baixar o custo. Quer dizer, isso aí impactou a indústria de cerveja. Cerveja. Impactou os dados. Tá vendendo menos cerveja. Menos cerveja. Então você tá vendendo menos arroz. Já fizeram estudo devido às canetas emagrecedoras. Arroz. Um amigo meu que toma, falou, sabe quanto que eu estou gastando a menos? Um caso só específico, eu gasto hoje 1.200 a menos no mercado. Uma pessoa. Olha. Entendeu? Então quer dizer, e essa pessoa vai consumir o quê? Ela tem que consumir proteína. Porque senão ela vai perder. Então essa pessoa não quer às vezes comer uma comida pesada, ou vai comer uma certa quantidade, mas ela tem que compensar esse aporte com uma suplementação. Porque senão vai perder músculo. Vitaminas. Senão vai perder músculo. Justamente. Senão passa a não ser saudável o processo. Sim. Inteligência artificial impacta na saúde, na performance e no bem-estar? Eu acredito que hoje eu sou assim, apaixonado por inteligência artificial, né? Eu acho que tudo, eu falo que não é que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, mas quem não entender de inteligência artificial vai ser controlado por alguém que entende. Esse é o ponto. Então, inteligência artificial se aplica em tudo. Isso nós estamos no início ainda. Né? Se aplica em tudo. Isso nós estamos no início. Então, eu gosto muito. Eu utilizo em processos da empresa, né? Departamentos. Preciso utilizar, né? Acabou esse negócio de que eu vou colocar meus dados. Tem que usar. Precisa utilizar, porque é um caminho sem volta.
né? Não é igual o metaverso, que foi aquele uba-uba. Isso aí é algo que... Isso aí já está provado que é um caminho sem volta. Na minha opinião, eu acredito que ele pode otimizar, né? Que eu falei, então as pessoas têm que entender. E não tira, mas hoje perdeu a essência. Não, não é que perde a essência humana. É que você sempre vai dar o direcionamento. Quem está por trás sempre dá o direcionamento. Sim. Só que você otimiza. Precisa entender, né? Você Precisa entender também o que você vai perguntar, o que com você certeza. vai... E isso, é o entendimento que tem que ter, né? Então eu gosto muito. Vamos falar agora de empreendedorismo, João. Você acredita mais em talento ou em processo? Olha... meio a meio. Meio a meio? Meio a meio? Meio a meio. Acho que as duas coisas são muito importantes. Qual foi o maior erro da tua trajetória empresarial? Às vezes, em algum momento, se você se deixar pela vaidade, né? Em realizar o negócio. Eu acho que a vaidade, às vezes, nos tira ali do foco, né? E a vaidade, às vezes, te tira do foco, né? Que seja, em certos momentos, o empreendedor começa a ganhar um dinheiro ali no início, acha que já ficou rico e, enfim, já começa a se deslumbrar, começa a mudar, né? Eu nunca tive problema de mudar meu comportamento, a minha essência, porque eu comecei do nada, né? E hoje eu me considero, assim, muito grande, mas não que eu seja muito grande, assim. Eu falo com as ferramentas que eu tinha de onde eu saí. Então, eu tenho orgulho de onde eu saí. Mas tem pessoas que... começam a prosperar e começam a mudar o seu comportamento, começam a deslumbrar com algumas coisas, com algumas compras vaidosas, que é mais para mostrar para as outras pessoas que têm. Eu acho que isso é uma armadilha para o empreendedor. O empreendedor brasileiro precisa mais ser resiliente hoje? Com certeza. Eu acho que você fez aquela, que é o que seria mais importante, eu acho que a resiliência, ela supera até o talento. Porque você vê muitas pessoas com menos talento que chegaram e chegam porque não desistem, né? Isso no mundo do futebol, isso no mundo dos negócios, isso é tudo, né? É o médico mais inteligente que vai ganhar mais dinheiro, não. É o melhor jogador que vai se tornar um grande profissional, não, muitas vezes não. É quem fica ali batendo. É quem suporta as pancadas do dia a dia. É o cara mais inteligente que vai ser o maior empresário, não. A resiliência é fantástica. Eu acho que é uma das coisas mais importante que a gente teria que ter para empreender, principalmente no Brasil. O que você diz aí para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente e que sonha em abrir o próprio negócio? Olha, primeira coisa, assim, qualquer negócio, qualquer ideia, eu falo que nasce primeiro na nossa mente, né? Então, às vezes, né, por crenças que nós temos, limitantes, né, de tudo que a gente ouviu, sentiu, enfim, da nossa infância até onde nós estamos hoje, às vezes nós bloqueamos, às vezes, nosso potencial, né? Porque eu penso assim, todo mundo é um ser único, todo mundo tem um talento, e tem muitas pessoas com talento adormecido ali, né? Eu era uma pessoa dessa. Eu era uma pessoa que, assim, um improvável, né? E então, a pessoa não tem que limitar. Eu acho que as pessoas colocam muito limites para onde elas podem chegar. É crença limitante? Crença limitante. Tem crença limitante. Então, como se quebra isso? Com conhecimento. Conhecimento. Então, eu paguei um preço de adquirir conhecimento. É claro que existe dom, existe um pouco, que eu falo que, né? Existe a genética, a carga genética de pais, né, de família. Você pega uma família que era, né, os pais comerciantes, os pais com um dom de venda. Então, existe essa carga genética, só que, assim, mais importante que isso é realmente a mente da pessoa se abrir para possibilidades. Então, não limitar, né, não achar que é muito para você e ir em busca de conhecimento. Porque para você conseguir qualquer coisa, às vezes é aquela busca inversa. As pessoas querem ter para ser, né? E primeiro você precisa ser para ter. Isso. Entendeu? E é isso que às vezes as pessoas, somente essa moçada de hoje em dia, eu conheço muitas pessoas que eles já querem ser, eles não querem... aliás, eles querem ter, né? Eles já querem ter. Eles acham que eles precisam ter para ser. Não, a primeira aqui, a primeira é a base. Sim. Você tem que ser alguma coisa. Primeiro, esse ser é o quê? É conhecimento. É pagar o preço. É ter a resiliência. Por quê?
você pode pegar a maior ideia. Eu falei, ideia tem de monte melhor que as minhas. A pessoa fala, pô, mas você tem cada ideia? Eu falei, cara, ideia, legal, é boa, a ideia é boa. Mas existe melhor que essas aí. O duro é você pegar a pessoa com coragem de olhar para esse imóvel, eu vou botar 1,5 milhão, eu vou botar isso, eu vou vender um carro, eu vou vender minha casa para empreender, eu vou assumir o risco, eu vou pedir a conta da empresa. Coragem, né? E resiliência. E pôr a mão na massa, porque fácil não é. Você paga um preço emocional, saúde, tudo. Um hábito que mudou sua vida? Leitura. Leitura. Leitura mudou minha vida. E um sonho que você ainda quer realizar? É difícil. Esse é um problema que eu tenho. Eu não tenho. Ou tem vários. Eu tomei uma dura. Na obra semana de um pintor. Ele falou: acho que eu sei qual é o seu problema. Qual que é o meu problema, Fábio? Você não tem limite. Como não tem limite? Você tem que pôr um teto, ele falou. Se eu chegar a tantas empresas, eu paro. Você não para, cada hora. Eu falei, Fábio, rapaz, é verdade, eu vou começar a pensar nisso, né? Assim, eu acho que o meu maior sonho é ver minha filha, né, que ela tem 12 anos hoje, ela, né, se tornando uma mulher, né, e construindo uma família com princípios e assim, uma família que me dê orgulho, não pelo que tem, mas pelo que são, os comportamentos, né? Porque na minha cabeça dinheiro nunca, né? Eu tenho mais orgulho, não do que eu conquistei, mas eu tenho mais orgulho do homem que eu me tornei em comportamentos, como eu sou, né, na minha família, nos meus negócios, como pessoa, que eu tive essa evolução, porque quando você busca conhecimento, as pessoas acham que conhecimento é só para você ganhar mais dinheiro, pelo contrário, é para você ser uma pessoa melhor. A consequência de você ser uma pessoa melhor é tudo isso, dinheiro, te leva, enfim, tudo. É isso aí. Porque eu não vejo uma pessoa bem-sucedida com... Isso é questões minhas, eu não vejo, não faz muito sentido, talvez eu não estaria bem-sucedido se eu não tivesse um casamento, sabe, um casamento tranquilo, um casamento, uma família, uma base ali, porque por trás de tudo isso tem minha esposa lá, né? Um puxa o outro. Às vezes o empreendedor está aqui no topo e fala, pô, eu ouvi muito você, pô, a Lidiane, ela levou sorte, né? Eu falo, às vezes a sorte é minha. É isso aí. Porque às vezes se eu tivesse uma esposa que não tivesse, né, uma esposa desequilibrada, que gastasse, que me trouxe, não me trouxesse paz. Não vai fazer isso não, a gente já está bem. Justamente, não me incentivasse, né, eu era um improvável. Eu falo que ela acreditou em mim, ela chutou uns números tudo errado e ainda demos certo, estamos bem, graças a Deus construímos uma família. Então, eu falo que assim, o meu sonho é ver minha filha, né, com uma família. E se puder tomar conta dos meus negócios, que eu falo, veja a hora, acelera aí, filha. Eu ensino para ela, eu dou aula de inteligência artificial. Ela vai para os negócios, então. Pela característica dela, sim. Vai. Porque ela é ginasta, né? Aí eu falo, filha, você não vai querer, você quer ser ginasta? Deixa ela bem à vontade, porque ela é muito talentosa, né? Ela fala, não, pai, eu não sei se dá muito dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, então tá bom, então tá bom. Então vamos, né, se capacita aí pra você me ajudar. Já tá no DNA da família, que legal. João, estamos chegando ao final. Gostaria de te agradecer. Foi um puta de um papo aqui. Eu que agradeço. Quer deixar uma mensagem pessoal? Aquela câmera ali, ó. A mensagem, né? Acredito que o público interessado por esse tipo de conteúdo é pessoas aí, gente. Porque eu falo que empreender, pelo fato de eu empreender, eu sinto muito prazer também no processo que a gente tem com as pessoas e com os funcionários. Então, eu como empresário, como empreendedor, eu sempre procuro passar o máximo de conhecimento possível para os meus funcionários, porque a minha ideia é que todos eles crescem, independente se fica comigo ou não. É isso aí. Essa é uma missão que eu acho que eu tenho e eu procurei entender assim, né? Maravilha, você está trabalhando comigo hoje, mas você teve uma grande evolução aqui, você está bem-sucedido, eu vou ficar muito feliz por você. Então, as pessoas que iniciam hoje, né, tem muitos jovens, e também não tem idade, porque Roberto Marinho inaugurou a Globo com 61 anos. Olha aí. Então, assim, nunca achar que é tarde. E, a base de tudo, busque conhecimento e tenha fé no potencial que há dentro de você, né? E uma dica que eu dou, assim, eu tenho sempre também, isso é uma parte, né, pessoal minha, eu acredito que em muitos momentos, por mais que a gente faz as coisas certas, a gente busca conhecimento, aí é uma coisa pessoal minha. Eu acredito muito na ação de Deus também, e eu não cheguei aqui, porque tem momentos
que é o que eu costumo dizer, eu sigo muito a Bíblia, que você faz, Deus permite você prosperar, só que nós temos limitações na força, né? Você faz até um certo ponto. Tem coisas que para você conquistar, tem coisas que eu conquistei que não adiantava meu esforço, meu talento, aí foi milagre de Deus. Entendeu? Colocou a mãozinha Colocou ali. a mão e abençoou. Então eu falo assim, Também acredito. eu acredito muito nisso. Então, Deus, ele não faz o que nós podemos fazer. Ele faz o que nós não podemos fazer. Então, essa é uma dica que eu dou baseado no que deu certo para mim, né? Eu coloco sempre Deus, eu sou cristão, eu coloco sempre Deus à frente dos meus negócios, né? Porque tem situações que a gente... Não, tem situações que a gente tem limitações. Claro. Eu posso estar fazendo um marketing tudo perfeito, legal, tal, comercial, só que se ele dá uma estaladinha de dedo lá, vem uma chuva de cliente. Então eu penso assim, e tento passar essa visão para os meus funcionários. Legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Até a próxima.